Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do programa Stop a Destruição do Mundo. Sejam muito bem-vindos a mais um programa para conscientizar as causas da psicossociopatologia. A trilogia analítica, ciência criada por o Dr. Norberto Kepp, faz essa unificação entre ciência, filosofia e teologia tão necessária para realmente compreendermos por que o mundo está como está, por que nós somos como somos e como podemos, através da técnica da interiorização, melhorar nossa vida e a vida da sociedade. Dr. Kepp. O trabalho meu se chama Trilogia Analítica, porque une ciência, filosofia, praticamente teologia, né? Então, é uma atitude diferente no sentido científico, porque a ciência praticamente é isolado seja da filosofia ou da teologia, seja dentro da ciência, um setor como a medicina é isolada também vamos dizer, das outras ciências, botânica, etc., porque a ideia é que cada estrutura, cada ramo assim, da ciência é diferente da outra, e não é. E existe na essência uma confluência das leis, como se as leis que servem, por exemplo, para a botânica, servem para a psicologia, a lei que serve, por exemplo, para a teologia, também deveria servir para outros campos da ciência. Então, que teologia pode fazer parte da ciência, e filosofia também pode fazer parte da ciência e deve, né? De maneira que quando a pessoa tem um sintoma qualquer, uma neurose, seja uma neurose grave ou não, ou então qualquer tipo de doença, ela fazendo estudo sobre as origens, ela vai chegar no mesmo elemento, que tudo quanto é problema, tudo quanto é desvio, tudo que é falso, assim, vamos dizer, numa orientação, então, vamos dizer, é patologia. Então, a patologia que existe vamos dizer, na biologia, no estudo, né? A patologia que existe na medicina, a patologia que existe em qualquer campo, assim, das chamadas ciências. Então, a patologia é semelhante em todas as outras. Então, estudando a patologia na psicanálise da vida psíquica, a gente pode perceber a patologia em outros campos de estudo. Então, eu tenho aqui o livro A Origem das Enfermidades, né? Aqui mostra o Pinel, que é o primeiro, vamos dizer, psiquiatra francês, que ele libertou os doentes mentais, assim, dos sanatórios onde eram até acorrentados. Se eles eram muito nervosos, eram amarrados nas
praticamos também, né? Então, o problema da questão da sanidade ou da patologia num campo é semelhante em todos os outros campos, sejam teológicos ou sejam em qualquer outro, como o filosófico. Então, veja, uma questão muito interessante. Hoje, vendo uma revista, né, nós mostramos a questão, por exemplo, do incentivo que a mídia em geral faz para mostrar, né, o erro da orientação que, em geral, a sociedade tem. Essa revista mostra a explosão que há agora com essas guerras. Então, a questão é interessante, a seguinte: quando fala sobre uma questão de guerra, segue aquele princípio de praticamente antigo, né? De Cícero. Em latim se fala o seguinte: si vis pacem, se você quer a paz, para bellum, se prepare para a guerra. É errado. Se você quer a paz, você tem que incentivar, se preparar para a paz, não para a guerra. Então, esse princípio de Cícero, que é muito usado agora na política em geral, é um princípio assim de incentivo, é um princípio perigoso, porque incentiva a humanidade para aumentar seu poderio, vamos dizer, de armas, de atômico até, para enfrentar o vizinho. Então, se um país briga com outro, não é, vamos dizer, o povo que está brigando, são mais interesses, assim, extra-povo, assim, interesses, assim, de fora, vamos dizer, do interesse do povo, e interesses, assim, ou econômicos, ou sociais. Então, vamos dizer, atualmente, o grande problema que existe assim na humanidade é a questão econômica. Um país quer superar o outro no poder econômico social, achando que se tiver mais dinheiro, mais poder, vai ter uma vida melhor, mais feliz. E o interessante que eu acho é que quanto mais o país se desenvolve nesse sentido da técnica, como é feita atualmente, quanto mais se desenvolve tendo dinheiro, tendo poder econômico, mais perigoso se torna. Então se torna mais dominante sobre outro país. Vocês podem notar que a pessoa que tem muito poder no poder quer já avançar no poder do vizinho. Então, o que acontece no ser humano também acontece na questão dos países, dos poderes dos países que são muito adiantados e que querem impor as suas regras para o próximo. Quer falar alguma coisa? Sim, Dr. Kepp, esta questão das guerras, né? Primeiro que se guerra resolvesse alguma coisa, o mundo seria um paraíso. Na história humana, guerras não faltaram. E como o senhor mesmo disse, nunca se avalia, nunca se pensa sobre os grupos de poder que controlam isso, a psicopatologia que há nesses grupos, a psicopatologia social,
aí sim entenderíamos melhor o porquê esse tipo de coisa acontece e, principalmente, saberíamos como fazer a gestão dos problemas, evitar que essas guerras acontecessem. A trilogia analítica, essa terapia aplicada a esses problemas, evitaria que as guerras acontecessem. Eu posso apresentar um quadro, né, das chamadas ciências, assim, vamos dizer, incompletas. Pode ser também anticristãs, quer dizer, uma ciência que não fala toda a verdade. Veja o quadro. Ciências anticristãs. Eu coloquei os grandes, assim, chamados gênios, olha lá, Sigmund Freud, né? Falando sobre o freudismo, né? Freud criou um processo de conversa chamado psicanalítico para tirar a pessoa da doença. No tempo dele havia muita histeria, então não podia falar sobre, por exemplo, libido, sexo, essas coisas, que era assim até, vamos dizer, um pecado tratar desse assunto. Então ele mostrou na ideia dele que a questão assim da doença viria da libido se não tivesse assim uma orientação certa. Então, o que aconteceu, né? É que a psicanálise, então, se dirigiu para o campo sexual e atualmente há uma liberdade quase total, né? A gente pode falar isso quase, né? Então, essa atitude libidinosa de aceitação, né, da questão sexual não tirou as doenças. Então, o grande problema de Freud foi o quê? Foi a questão essa de achar que a parte assim, vamos dizer, instintiva era errada, que deveria corrigir o instinto para o povo ter assim um equilíbrio. O que a doutora acha? Doutor Keppe, o que o senhor estava falando, né? E a medicina segue muito essa linha, né? De querer lutar contra os instintos, querer lutar contra as doenças. Fica muito focada, né, nessa visão de guerra contra as doenças e não de tratar a verdadeira saúde, né? Fazer a promoção da saúde, que seria o fundamental. E tratando a alma. Então, neste livro que o senhor escreveu em Viena, de psicanálise integral, eu acho muito interessante, né, que desde essa época o senhor visa nos conscientizar do mais importante, né, da nossa vida psicológica, e que a gente aprenda também a lidar com nossos aspectos negativos, com nossos aspectos patológicos, para ter uma verdadeira saúde. Então, nesse sentido, a conscientização é uma verdadeira ferramenta para você ter uma vida melhor. Então, né, a ciência ficou praticamente na parte sensorial, instintiva, achando que se corrigisse os erros instintivos, né, dos instintos, então corrigiria qualquer problema psicopatológico, como se a mente dependesse da parte instintiva sensorial. Então, a ideia é que praticamente o ser humano, a ideia de que é invertido, né, é que deveria corrigir a parte instintiva para corrigir a parte sensorial. E não como nós estamos mostrando, que a problemática vem da parte, vamos dizer,
da parte cerebral, da parte assim praticamente espiritual para a parte instintiva. Então, os três, vamos dizer, cientistas assim que deram a civilização atual foram Sigmund Freud, que tentou corrigir a parte instintiva. Foi Karl Marx, que tentou corrigir a parte social. Por exemplo, Freud, na questão da libido, Karl Marx, na questão econômica. Então, o estudo que Marx fez sobre os problemas econômicos sociais é perfeito, né? Mas a solução que deu não correspondeu à realidade e, por isso, a própria Rússia desistiu da questão econômica, vamos dizer, que estava seguindo há 70 anos. E, em terceiro lugar, o grande, assim, as que praticamente brecou o verdadeiro desenvolvimento científico foi Isaac Newton. Isaac Newton, ele seguiu Galileu Galilei, né? Galileu Galilei fala o seguinte, que o que existe vem do movimento, que tudo que existe vem através desse movimento. Mas ele colocou o movimento, não a ação. Se ele tivesse dito que tudo vem da ação, ele teria acertado, porque a ação é a vibração, que tudo vem da vibração, não vem do átomo. Não existe átomo. A questão do átomo, que existe o menor, o mais ínfimo para o superior. Então, essa parte, é claro, né, que houve um engano terrível. Galileu errou nesse sentido. E aí o Isaac Newton seguiu Galileu, que tudo vem do movimento, mas esse movimento seria do exterior, assim, para o interior, e não do interior para o exterior. A questão do movimento é a questão da vibração. Tudo que existe vem dessa vibração. Por exemplo, o coração. A gente pode mostrar na questão da medicina a questão do coração. A questão importante é da energética, que então chega ao coração, assim, dando assim um movimento, né? A doutora quer fala. Sim, doutor Keppe, aqui nós vemos esse princípio que o senhor está explicando da vibração interna, que tem tudo a ver com esse sentimento de afeto que a pessoa capta, né? Originário da energia essencial, se ela aceitar. E quando ela aceita esse sentimento de afeto, ela começa a se colocar em ato, né? No ato puro, no ato bom. E aí o coração começa, então, como consequência da vibração, a manifestar um movimento dos batimentos do coração e alimenta energeticamente o corpo todo. Não apenas com o sangue, mas nutrientes e outros componentes que são fundamentais para a nossa vida. Então, a ação pura também é o segredo, né, da vida daquelas pessoas que vivem mais do que 100 anos. Eles estão sempre muito ativos. Então, notem, né, que o coração é praticamente o elemento mais importante no corpo. Porque, né, a gente fala
questão do afeto, uma questão do coração. É porque a parte básica do ser humano é a questão afetiva, vamos dizer, estrutura fundamental é a questão do amor, né? Do afeto. Até falo muito nessa questão, né? De que o indivíduo, se não ama, ele então está praticamente contra o próximo. Então, veja a questão agora dessas absurdas guerras que tanto lá o povo, vamos dizer, judeu como árabe, são os semitas, né? Vieram de Sem. Sem é o terceiro filho lá do Noé, que sobrou do dilúvio universal. Então, são irmãos, né? Em conflito. E por quê, né? Porque em vez de querer resolver o problema no boxe, né? Nas armas, que é pior, até bombas, né? Atômicos, que é o pior de tudo, em vez de resolver isso na conversa, é claro, né? Como é que vai resolver um problema assim que não seja na conversa, na aceitação um do outro, porque são todos irmãos e se entendem, se conversarem e ver, né, que não há o problema vindo de fora, nem do irmão e nem de qualquer pessoa, que o problema vem do interior da pessoa. Estamos no fim, né? Estamos no fim. Até a próxima, então. O que há por trás de um ventilador Cap Motor? Tecnologia mundialmente premiada. Capta e transmite a energia do magnetismo. Neutraliza ondas prejudiciais que nos cercam. Harmoniza o ambiente. Fortalece o sistema imunológico. Por isso, quando ouvir falar de Cap Motor, você pode acreditar. Ventilador de mesa Art Deco, saúde e bem-estar. O que é a Millennium? Doutora Cláudia Benhart Pacheco, diretora das Faculdades Trilógicas, fala sobre a Escola de Línguas Millennium. Sabe que a escola de vocês, a Escola de Línguas, que aplica o método psicolinguístico trilógico de Kep, vocês estudam tudo dessa ciência, vocês usam em todas as aulas, isso é uma universidade livre. Tem um aluno que acabou de falar, né? Eu vim aqui estudar inglês e eu tô numa universidade para a vida. Eu estou aprendendo a viver, eu estou aprendendo o que é a vida. Então, eu acho isso o que vocês já fizeram com dezenas de milhares de alunos que vocês atenderam e ensinaram. A grande mudança que já está se operando no interior das pessoas. Vocês estão preparando o mundo para esta era dourada, esperada, a era de paz tão esperada. Vocês estão preparando uma porção de gente para isso já. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Aprenda sobre a vida em 8 idiomas, aulas online e presenciais com professores internacionais, matrículas abertas o ano todo.
Reino Divino, o livro do mês de outubro. Este livro tem a finalidade de conscientizar os leitores sobre a chegada da última e definitiva etapa da humanidade, graças à ciência trilógica elaborada por Norberto Keppe e que constitui a unificação da experimentação, ciência, da razão, filosofia e principalmente da revelação, espiritualidade e teologia. Os princípios das empresas trilógicas são encontrados nesta obra de Keppe, que trata da autêntica sociedade, que pode ser restaurada neste último e maravilhoso período em que a civilização está entrando. É um livro bastante recomendado para aqueles que desejam ser empreendedores nos moldes trilógicos. Este livro traz alguns aspectos do empreendedorismo trilógico, como, por exemplo, um dos seus princípios mais fundamentais, que é, no capítulo B7, só a ação no bem trará de volta o reino divino. Então, a própria doutora Cláudia Pacheco cunhou o termo empreender por sanidade. Então, isso é muito importante, tanto para o bem-estar do próprio empreendedor, fazer um empreendedorismo para o bem, ele tem uma ação terapêutica para o próprio empreendedor, como também para o conjunto de toda a sociedade. O empreendedorismo para o bem, para a ação boa, bela, verdadeira, que em seus produtos e serviços a pessoa tenha isso como o cerne. Fazer coisas que sejam úteis para a sociedade. Esse é um dos princípios do empreendedorismo trilógico que você encontrará nesse livro, junto com diversos outros dentro do livro O Reino Divino. As faculdades trilógicas Keppe e Pacheco criaram cursos de graduação inteiramente gratuitos, beneficiando hoje mais de 500 alunos do Brasil e do exterior. Você também pode participar desta boa ação para o mundo e para si mesmo. De que forma? Com os livros da trilogia analítica, publicados pela Proton Editora. Faculdades Trilógicas, terapia para o mundo.